Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula troca comando do INSS para zerar a fila de espera e melhorar a imagem do governo. Setor produtivo aumenta a pressão contra o fim da escala 6x1 e aponta aumento de custo caso o projeto avance em Brasília. Donald Trump diz que vai destruir qualquer navio iraniano que se aproximar dos bloqueios no Estreito de Hormuz. Acidente rodoviário mata família no oeste de Santa Catarina. Motorista sem habilitação é preso após atropelar e matar mulher na zona norte de São Paulo. E veja também, Flamengo vence e se aproxima da liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula demitiu hoje o presidente do INSS, Gilberto Valler, e anunciou para o cargo Ana Cristina Viana. O petista quer foco total para zerar a fila do INSS e melhorar a imagem para as eleições deste ano. Gilberto Valler havia sido nomeado presidente do Instituto no final de abril do ano passado, em meio ao escândalo de fraudes na Previdência Social. À época, investigações revelaram um esquema de descontos irregulares que podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo informações, Lula decidiu trocar o principal nome do INSS porque as filas estavam desgastando a imagem do governo. Ana Cristina Viana Silveira será responsável por arrumar a casa. Ela é graduada em Direito e está no INSS desde 2003. Segundo o governo, durante a gestão dela na presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social, o INSS dobrou a capacidade de análise de recursos. Isso foi um dos motivos pela escolha do nome dela. Dados internos do Instituto apontam um aumento de 21% nas filas no período de maio de 2025 a fevereiro deste ano. Em nota, a pasta disse que a chegada de Ana marca um novo momento para o Instituto, que vai focar na redução do tempo de espera e na qualidade do atendimento aos segurados. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado termina os trabalhos nesta semana sem ouvir dezenas de pessoas convocadas para esclarecer a atuação de facções criminosas no Brasil. Das 110 pessoas convocadas, apenas 18 compareceram ao colegiado. Dados mostram que a comissão parlamentar aprovou a oitiva de ao menos 110 pessoas nominalmente e que nessa lista estão os nomes de ministros, governadores e referências nas áreas de segurança pública. Durante 4 meses, o colegiado só ouviu 18 pessoas. A cúpula da CPI do crime organizado pressionava o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Mas o chefe do Legislativo negou a demanda com o argumento de proximidade do período eleitoral. Ao longo dos meses de trabalho, a CPI do crime organizado tentou convocar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Nenhum deles esteve em Brasília. O relator dos trabalhos, senador Alessandro Vieira, disse que se reuniu com Davi Alcolumbre na semana passada e que ouviu do presidente do Senado uma negativa sobre a continuidade dos trabalhos por conta do ano eleitoral. O texto final da CPI deve ser votado na próxima semana. O setor produtivo do Brasil aumentou a pressão contra a redução da jornada de trabalho. A votação do parecer na CCJ da Câmara dos Deputados está prevista para a próxima quarta-feira. Empresários do setor produtivo viajaram a Brasília para conversar com os parlamentares envolvidos nas discussões da escala 6x1. Segundo informações, o colegiado recebeu todos os setores envolvidos na redução da jornada de trabalho para que o relatório final apresentasse todos os pontos de vista sobre o tema. Na semana passada, a sessão contou com representantes da indústria, comércio, transporte e agropecuária. As confederações defenderam que a redução da jornada de trabalho deveria ser feita por negociação coletiva. Elas afirmaram também que a redução pode aumentar os custos, repassar os preços ao consumidor, reduzir investimentos e riscos de demissões.
O tema ainda será debatido em uma comissão especial, mas o parecer final desta primeira fase deve indicar quais os melhores caminhos a serem discutidos. Entre eles, é uma possível regra de transição e a redução de jornadas de 44 horas para 40 horas semanais. O Banco Central apontou recentemente um crescimento da produtividade nos últimos anos, segundo a autarquia. Isso aconteceu em decorrência dos trabalhos na agropecuária e realocação de emprego para atividades mais produtivas. Hugo Mota garantiu que a PEC do fim da escala 6x1 deve ser votada até o fim de maio em plenário. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, iniciou hoje uma agenda internacional com compromissos nos Estados Unidos, na Espanha e também na Alemanha. Essa é a primeira viagem dele como novo chefe da economia brasileira. Dário Durigan inicia a viagem pelos Estados Unidos com as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial na terça-feira. Depois, segundo a agenda oficial, Durigan se reúne com Kristalina Georgieva, a diretora-gerente do FMI. À noite, ele se encontra com o ministro da Economia da França, Roland Lescure. A agenda de quinta-feira do ministro também promete muito movimento. Dário terá um encontro com os ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, além de uma agenda na plenária do Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial. Nessa semana, líderes de esquerda também se preparam para um encontro em Barcelona, na Espanha. Chefes da Colômbia e México são esperados no evento. No sábado, a comitiva do presidente Lula vai defender a democracia, a política industrial e a cooperação internacional. É esperado também que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja discutido no evento. Recentemente, os dois blocos assinaram um acordo para criar a maior zona comercial do mundo. O Estreito de Hormuz voltou a ser o centro das atenções nesse final de semana. Estados Unidos e Irã não chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo definitivo. O presidente Donald Trump chegou a pedir o bloqueio da passagem. As forças de segurança do Irã possuem controle total do Estreito de Hormuz. Foi o que afirmou a Guarda Revolucionária Iraniana em publicação no X neste domingo, além de advertir que no caso de qualquer passo em falso na passagem, seus inimigos ficariam presos em um redemoinho mortal. A declaração é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou um bloqueio naval da via marítima mais cedo. O fracasso das negociações entre Teherã e Washington, no Paquistão, geram preocupação com o destino da trégua e a possibilidade de que uma retomada dos combates volte a provocar um aumento dos preços da energia, com consequências para a economia mundial. O governo de Omã pediu mais conversas entre as duas partes e a prorrogação do cessar-fogo, embora tenha admitido que o sucesso das negociações vai exigir que todas as partes façam concessões dolorosas. De acordo com o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou em conversa com o colega iraniano Massoud Pezeshkian que está disposto a ajudar na mediação dos esforços para alcançar a paz. O Irã divulgou neste domingo um relatório do Instituto de Medicina Legal, que contabilizou 3.375 mortos durante a guerra. Já a ONG Human Rights Activists New Agency, com sede nos Estados Unidos, registrou pelo menos 3.597 mortos até 6 de abril, dos quais 1.665 eram civis, entre eles ao menos 248 crianças. E os Estados Unidos anunciaram que vão impor um bloqueio a todos os portos iranianos a partir desta segunda-feira. Donald Trump anunciou o bloqueio através de sua rede social. Ele escreveu que os Estados Unidos vão bloquear os navios que entram ou saiam dos portos iranianos a partir das 10 horas do horário local. O exército iraniano se manifestou e afirmou que o bloqueio seria ilegal e um ato de pirataria, e ameaçou dizendo que nenhum porto do Golfo estará salvo caso a medida seja mesmo implementada. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu a restauração de uma navegação sem obstáculos no Estreito de Hormuz e a continuidade da resolução de disputas por meios políticos e diplomáticos. Donald Trump chegou a ameaçar a China com novas tarifas se o país fornecer apoio militar ao Irã. Fontes de um canal dos Estados Unidos afirmou que a inteligência americana descobriu que Pequim está se preparando para entregar novos sistemas de mísseis portáteis de defesa aérea a Teherã. Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que a informação é falsa e pediu que os Estados Unidos não façam alegações infundadas. Com as incertezas na guerra, o preço do petróleo voltou a subir nesta segunda-feira. O barril tipo Brent ultrapassou os $100.
O primeiro-ministro do Líbano, Navaf Salam, afirmou que trabalha para encerrar a guerra entre Israel e os terroristas do Hezbollah e retirar os soldados israelenses do território. Mais de 2.000 pessoas morreram desde o início da guerra. O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou que trabalha para pôr fim à guerra entre Israel e Hezbollah. Em discurso televisionado neste domingo, o líder explicou que busca uma resolução para garantir a retirada das tropas israelenses do território. Continuamos nossos esforços para acabar com a guerra, principalmente por meio da iniciativa do presidente de negociar um cessar-fogo e permitir que instituições estatais legítimas possam atuar na proteção do Líbano e dos cidadãos libaneses. Do outro lado do conflito, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas de seu exército no sul do Líbano e garantiu que eliminou uma ameaça de invasão de combatentes do Hezbollah. Estamos lutando bem e a guerra continua, incluindo dentro da zona de segurança no Líbano, onde estive agora há pouco. Conseguimos neutralizar a ameaça de invasão vinda do Líbano por meio dessa zona de segurança. Estamos afastando o perigo do fogo antitanque e também lidando com os mísseis, mas ainda há muito a fazer. Fizemos um trabalho enorme com conquistas extraordinárias. Há mais para fazer e estamos fazendo isso. A Força de Manutenção da Paz da ONU no Líbano afirmou neste domingo que um tanque israelense disparou contra veículos dos capacetes azuis no sul do país. Desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah em 2 de março, mais de 2.000 pessoas morreram no Líbano. Está prevista para quarta-feira uma rodada de conversas entre Líbano, Israel e Estados Unidos em Washington. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que 5 pessoas morreram após ataques contra 2 embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Oceano Pacífico. 168 pessoas morreram em operações contra embarcações no Mar do Caribe desde setembro do ano passado. Ucrânia e Rússia não cumpriram com o acordo de cessar-fogo para a Páscoa ortodoxa. Os 2 países voltaram a se atacar nesse final de semana. A Ucrânia e a Rússia fizeram acusações mútuas de violações durante o cessar-fogo para a Páscoa ortodoxa. A trégua começou no sábado às 10 horas da manhã no horário de Brasília e vai terminar ao final deste domingo com um total de 32 horas. Em comunicado, o Estado-Maior ucraniano acusou as forças russas de violar o acordo 2.299 vezes. Minutos depois, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças ucranianas cometeram 1.971 violações. De acordo com ambos os exércitos, foram realizados centenas de ataques de artilharia com drones e contra tropas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou no sábado que seria correto prorrogar o cessar-fogo e que havia feito essa proposta a Moscou. Mas o Kremlin rejeitou o acordo até que Kiev aceite suas condições para o fim da guerra, que começou com a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. A Rússia exige concessões políticas e territoriais, em particular uma retirada completa da região de Donetsk, parcialmente controlada pelos russos. A Ucrânia rejeita essas exigências por considerá-las equivalentes a uma rendição. Os peruanos foram às urnas para decidir o próximo presidente do país. A candidata Keiko Fujimori comemorou nesta segunda-feira os resultados das pesquisas e das estimativas preliminares das eleições no Peru, que a apontam como favorita para um segundo turno em junho contra a esquerda. Sem um rival confirmado, a segunda vaga no segundo turno é disputada por vários candidatos, incluindo o ultraconservador Rafael López Aliagas. A apuração oficial avança de maneira lenta. A votação foi marcada por questionamentos à autoridade eleitoral após atrasos e incidentes que provocaram a ampliação do horário de votação até esta segunda-feira. Em um país onde o voto é obrigatório, quase 63 mil pessoas não conseguiram votar por falta de cédulas, urnas e outros materiais eleitorais. Acuerda. Primeiro, disponer
Determinar que, com relação às sessões eleitorais na região metropolitana de Lima, onde o material eleitoral não chegou, e com relação a 2 distritos eleitorais no exterior, Orlando, na Flórida, e Paterson, Nova Jersey, as seguintes disposições se apliquem nos Estados Unidos da América: prorrogar o horário de instalação das sessões eleitorais até 13 de abril, das 7 às 14, de acordo com seus respectivos fusos horários; prorrogar o horário de votação até às 18 do dia 13 de abril, de acordo com seus respectivos fusos horários. O próximo presidente terá o desafio de enfrentar as taxas elevadas de criminalidade e a instabilidade política que levaram o Peru a ter 8 presidentes na última década. Mas, apesar de seus problemas, o país se destaca como uma das economias mais estáveis da região, com a menor inflação do continente e exportações minerais em expansão. Peter Magyar venceu Viktor Orbán nas eleições legislativas na Hungria e prometeu uma nova era no país. O candidato pró-europeu Peter Magyar prometeu nesta segunda-feira uma nova era na Hungria, um dia após sua ampla vitória sobre o ex-primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, que contava com o apoio do presidente americano Donald Trump. O futuro primeiro-ministro prometeu fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir novos tempos no país. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que isto marque verdadeiramente o início de uma nova era, pois o povo húngaro não votou em uma mera mudança de governo, mas em uma mudança completa de regime. Magyar pediu ao presidente do país, Tamás Sullyok, aliado de Orbán, que convoque o novo parlamento o mais rápido possível. Segundo a contagem oficial dos votos, com 98,94% das urnas apuradas, o partido de Magyar, o TISA, conquistou 138 cadeiras de um total de 199 no parlamento, com 53,07% dos votos. Já o Fidesz de Orbán obteve 55 cadeiras e 38,43% dos votos. A taxa de participação foi recorde, 79,5%. Orbán reconheceu a derrota, mencionou resultados dolorosos, mas inequívocos, e parabenizou o partido vencedor. O fracasso do então primeiro-ministro também representa um golpe para os movimentos nacionalistas e de extrema-direita em todo o mundo. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, comentou hoje sobre o déficit comercial da Europa com a China e chamou o resultado de insustentável. A Europa possui um déficit comercial insustentável com a China. Foi o que alertou nesta segunda-feira o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em discurso em Pequim. O líder ainda defendeu a abertura comercial da União Europeia durante o início de uma visita de 3 dias ao gigante asiático, a 4ª em 4 anos. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa não tenha que cerrar-se. Precisamos que a China faça o mesmo, se abra para que a Europa não precise se fechar, que nos ajudem a cobrir o atual déficit comercial que temos com ela, que cresceu novamente 18% no ano passado e se torna insustentável para nossas sociedades a médio e a longo prazo. É insustentável pelos movimentos isolacionistas que alimenta e pelas injustiças e o sofrimento social que provoca. Movimentos aislacionistas que alimenta e por los agravios e el dolor social que provoca. Sánchez, que vai se reunir na terça-feira com o presidente Xi Jinping, apelou para que a China desempenhe um papel mais relevante no cenário global, usando sua influência para acabar com os conflitos no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia e na Ucrânia. Ainda pediu que Pequim compartilhe sua tecnologia com países desfavorecidos, perdoe dívidas e contribua para o financiamento da luta contra as mudanças climáticas. A visita do premier ocorre em meio às relações tensas do governo espanhol com os Estados Unidos. As tarifas e a política externa instável de Donald Trump, com episódios como a guerra contra o Irã, preocupam os aliados europeus. Neste contexto, os líderes do Reino Unido, Canadá e Alemanha fizeram visitas recentes a Pequim. Uma confusão entre turistas terminou com pelo menos 30 mortos no Haiti. Pelo menos 30 pessoas morreram no Haiti após um tumulto durante uma visita a um forte histórico. Os relatos iniciais indicam que os visitantes se aglomeraram em torno de uma única entrada do Citadelle La Ferrière, em Millau, e que ocorreu um confronto entre aqueles que tentavam entrar e sair do local. De acordo com as autoridades, o balanço de mortos pode aumentar devido ao grande número de desaparecidos.
Certamente não teríamos tido tantas vítimas se tivéssemos nos preparado. Teríamos profissionais para orientar sobre como salvar vidas em uma emergência. Os visitantes se sentirão seguros quando bombeiros, equipes de proteção civil e policiais estiverem presentes no local. Não contamos com a estrutura para garantir a segurança desta multidão. A delegacia de Milot possui apenas 13 policiais e somente um veículo. A imprensa local afirmou que dezenas de pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O forte do século XIX, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, foi fechado por tempo indeterminado. No próximo bloco, acidente rodoviário mata família no oeste de Santa Catarina. E jovem morre após cair de brinquedo em parque de diversões de Minas Gerais. Um acidente envolvendo 4 veículos deixou 5 mortos no oeste de Santa Catarina. O pai, a mãe e os 2 filhos estão entre as vítimas. De acordo com as informações, o carro da família trafegava sentido Videira e Omerê, mas durante o caminho, um outro veículo teria tentado realizar uma ultrapassagem, colidindo lateralmente com o carro da família. Com o impacto, o motorista do carro da família perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu um T-Cross. As vítimas são a mãe e o pai de 28 anos, os 2 filhos de 2 e 6 anos, além de um amigo da família de 40 anos. O motorista apontado como causador da colisão foi localizado e encaminhado para a delegacia. Começou hoje o julgamento dos réus pelo homicídio de 10 pessoas da mesma família no Distrito Federal. O crime é conhecido como a maior chacina da história da capital. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que o crime foi motivado pela posse de uma chácara avaliada em R$2 milhões na região de Paranoá. Os réus vão responder por homicídio qualificado, extorsão, roubo, sequestro e outros crimes. Uma mulher de 39 anos, identificada como Juliana Guaraldi, foi encontrada morta dentro de casa em Arraial da Ajuda, na Bahia. 2 dias depois, o ex-namorado dela foi encontrado morto com indícios de suicídio na cidade de Goiânia. Daniel Carlos era o principal suspeito de cometer o crime. No final de março, Juliana Guaraldi e Daniel Carlos discutiram em uma festa. E ele foi agredido por outras pessoas presentes no evento. No dia 7 de abril, Juliana falou pela primeira vez com os familiares. Pouco tempo depois, entre os dias 7 e 10 de abril, Daniel registrou um boletim de ocorrência por roubo e agressão. Mas a polícia viu que ele continuou utilizando o mesmo aplicativo de mensagens no celular, com indícios de alteração no e-mail do aparelho. Quase 3 dias depois, policiais vão até a casa de Juliana e encontram o corpo dela em estado de decomposição. Daniel chegou a publicar vídeos em um perfil nas redes sociais, afirmando que estava em Goiânia quando soube da morte da ex-companheira. No dia 11 de abril, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito. Ontem ele foi encontrado pela polícia com indícios de suicídio. A polícia trabalha para entender o que motivou o assassinato e trata o caso como feminicídio. Uma jovem de 21 anos morreu após cair de um brinquedo em um parque de Itabirito, no centro de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros informou que uma peça do equipamento se desprendeu e causou a queda de alguns ocupantes. O acidente aconteceu na noite do último sábado no brinquedo conhecido como Minhocão. A cantora gospel Carolina Beatriz foi ao brinquedo com alguns familiares, mas durante a diversão uma peça se desprendeu e vários ocupantes caíram. Carolina entrou em parada cardiorrespiratória ao sofrer um traumatismo crânioencefálico grave. O irmão, a cunhada e a prima da jovem tiveram ferimentos leves e foram atendidos em uma unidade de pronto atendimento. A perícia da Polícia Civil esteve no local para coletar vestígios e começar a investigar o caso. 2 homens, um de 24 e outro de 45 anos, foram conduzidos para a delegacia e presos em flagrante pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo. Segundo informações, o suspeito mais velho é o proprietário e responsável pelo estabelecimento. A Prefeitura de Itabirito informou que o brinquedo envolvido no acidente foi interditado. Segundo o município, o parque tinha licença para funcionar.
Em nota, o Minas Center Park, responsável pela atração, lamentou o ocorrido e disse que está colaborando integralmente com as autoridades competentes e que atua em conformidade com as normas técnicas e de segurança. O motorista de 19 anos, sem carteira de habilitação, foi preso após atropelar e matar uma mulher na zona norte de São Paulo. O cozinheiro Fahed Alcujoc foi indiciado por homicídio culposo. Ele afirmou em interrogatório que voltava para casa e não viu quando Elisete da Silva estava atravessando a via. Ela deixou 3 filhos. A seguir, Flamengo vence o Fluminense e encosta na liderança. E a briga generalizada após o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Flamengo venceu o Fluminense no estádio do Maracanã e ficou mais próximo da liderança. Vamos ver. O São Paulo foi ao Barradão enfrentar o Vitória. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Kaká recebeu uma bola escorada dentro da área e abriu o placar para os donos da casa. Na parte final da partida, Ramon Ramos recebeu um lindo passe de calcanhar e bateu por baixo do goleiro Rafael. 2-0 placar final. O Mirassol recebeu o Bahia e perdeu por 2-1. O time do interior paulista está vivendo um ano muito diferente de 2025. Após as saídas dos jogadores importantes, o clube ainda não se encontrou dentro de campo e está na última posição do campeonato. E olha que os donos da casa ainda saíram na frente. David Duarte fez contra. O Mirassol segurou a vitória parcial até o segundo tempo. Luciano Jubá empatou de pênalti. E no final da partida, o Bahia encaixou um lindo contra-ataque e virou a partida com o Matheus Sanabria. O Flamengo venceu o Fluminense e encostou na liderança. E olha só esse golaço do Pedro, logo no início da partida. O atacante rubro-negro percebeu que o goleiro Fábio estava fora da área e fez um golaço. No início do segundo tempo, Pedro recebeu um lindo cruzamento e fez o segundo, de peito. O Fluminense diminuiu com Jefferson Savarino. E foi só. Flamengo 2, Fluminense 1. Corinthians e Palmeiras ficaram no empate na Neoquímica Arena, mas no final do jogo, atletas e funcionários dos 2 times protagonizaram cenas lamentáveis no acesso aos vestiários. Palmeiras alegou que o atacante Luigi foi agredido por um funcionário do Timão, que disse também que 2 atletas foram atingidos por funcionários do Palmeiras. O caso vai ser analisado pelo Ministério Público, já que os 2 clubes não chegaram a um acordo. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã.